Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre angina estável. Basicamente, o que é isso? É uma condição onde tem um estreitamento fixo numa artéria do coração, sabe? Uma estenose, geralmente causada por placa de gordura, aterosclerose. Exato. E essa estenose, esse estreitamento, acaba limitando a quantidade de sangue que consegue chegar para uma parte do músculo do coração, o miocárdio. E o problema aparece mais, imagino, quando o coração precisa trabalhar mais, né? Tipo num exercício físico. Isso mesmo, o coração pede mais oxigênio, só que a artéria estreitada não consegue entregar esse extra. Daí surge aquele descompasso entre o que o coração precisa e o que ele recebe. E é isso que causa os sintomas, certo? A dor no peito, às vezes falta de ar. Perfeito, são os sintomas clássicos da angina estável. E para investigar isso, a gente tem algumas ferramentas. E uma delas que a gente vai tocar hoje é o teste de estresse farmacológico, especificamente usando a dobutamina, né? Como ele funciona? Isso. A dobutamina é uma medicação que a gente usa para, digamos, simular o esforço físico no coração, mas sem a pessoa precisar correr numa esteira, por exemplo. Ah, interessante. E como ela faz isso? Qual o mecanismo? Bom, a dobutamina é um agonista beta-1. Na prática, ela faz duas coisas principais. Aumenta a frequência cardíaca, o coração bate mais rápido, e aumenta a força de contração, a contratilidade. Entendi. É como se a gente apertasse o acelerador do coração artificialmente. Exatamente. E ao fazer isso, claro, a demanda de oxigênio do músculo cardíaco sobe bastante. A gente simula o estresse do exercício. Certo, a demanda aumenta. E aí, num paciente que tem essa estenose fixa na artéria, o que a gente vê acontecer com o coração durante esse teste? O que é a pista? Aí que está o ponto-chave. Aquela parte do músculo cardíaco que depende da artéria estreitada, ela não vai receber sangue suficiente para essa demanda aumentada de oxigênio. Uhum. O que a gente observa normalmente com um ecocardiograma junto é que essa parede específica do coração começa a ter uma dificuldade temporária para contrair. Ela se move menos ou de forma anormal. Uma dificuldade temporária, um defeito de motilidade que aparece ali na hora. Isso, a gente chama de defeito de motilidade parietal transitório. E muitas vezes a capacidade geral do coração de bombear sangue, que a gente mede pela fração de ejeção, pode até cair um pouco durante o pico do estresse. Entendi. E essa palavra transitório parece ser muito importante aqui. Por quê? O que isso nos diz sobre a causa do problema? É a chave do diagnóstico da angina estável com esse teste. Pensa assim. Se o problema fosse um dano permanente, tipo uma cicatriz de infarto, a parede já não contrairia bem antes do teste e continuaria assim depois. Ah, faria sentido. Seria um defeito persistente. Exato, persistente. Ou, se fosse um infarto agudo acontecendo, também seria persistente, porque a artéria estaria totalmente fechada. Mas na angina estável, a artéria está só estreitada, não fechada. Certo. Então, em repouso, o fluxo dá conta. Quando a dobutamina aumenta a demanda, aí o fluxo fica insuficiente naquela hora. A parede contrai mal. Mas assim que o efeito da dobutamina passa, a demanda cai e a contração volta ao normal. Entendi. Então a transitoriedade mostra que é um problema de fluxo que só aparece sob estresse por causa daquela placa fixa. Precisamente, é a assinatura da isquemia induzida pelo esforço, causada por uma lesão aterosclerótica fixa. Isso ajuda muito a diferenciar de outras coisas, né? Você já mencionou o infarto. Sim, diferencia do infarto agudo, que teria um defeito persistente por oclusão total. Diferencia também da angina vasoespástica. Vasoespástica. Como seria? É quando a artéria tem um espasmo, ela se fecha temporariamente. É mais comum em gente mais jovem. Mas a dobutamina tem pouco efeito nos receptores alfa-1 das coronárias, então é bem improvável que ela cause esse tipo de espasmo. O gatilho costuma ser outro. Ok. E a fibrose, a cicatriz de infarto antigo? Como eu disse, a fibrose é um tecido que não contrai bem. Então, a área com fibrose mostraria um defeito de motilidade, mas seria persistente, já estaria lá antes do teste e não mudaria muito com a dobutamina. Não é transitório. Perfeito. E qual seria a resposta normal, então, num coração sem esses problemas? Num coração saudável, a dobutamina aumenta a força de contração e, como as artérias estão normais, o fluxo sanguíneo consegue aumentar junto para suprir essa demanda. Ah, então o coração saudável
responde bem ao acelerador. Isso. A contratilidade de todas as paredes melhora e a fração de ejeção global geralmente até aumenta um pouco durante o teste. É o oposto do que a gente vê na isquemia. Ótimo, ficou bem claro. Então, para amarrar tudo, angina estável é sobre uma obstrução fixa. O teste com dobutamina simula o esforço, aumenta a necessidade de oxigênio. Exato. E se uma área do coração não recebe sangue suficiente por causa dessa obstrução, ela vai mostrar essa dificuldade para contrair, mas só durante o estresse. Depois volta ao normal. Na contração de uma parede específica durante o estresse com dobutamina é um sinal muito forte de isquemia. E essa isquemia é causada por aquela lesão fixa que limita o fluxo justamente quando o coração mais precisa. Um exame muito valioso para confirmar a suspeita e até localizar qual artéria pode estar com um problema, imagino. Sem dúvida, ajuda demais no diagnóstico e no planejamento do que fazer a seguir.